Olá, sejam bem-vindos a Oscar Cursos. Aqui quem fala é Paulo Peixoto. Estamos em mais uma aula de Direito Tributário do nosso curso 3 em 30. Na verdade, a quinta e última aula está acabando o nosso curso. Eu espero que vocês tenham aí gostado. Depois deixa seu comentário, o que você está achando do 3 em 30. Já assistiu todas as aulas? Está gostando das dicas? A gente quer saber, é muito importante para nós. Já deixo também aqui o meu Instagram, @phlpeixoto, se você quiser me seguir, e o meu canal no YouTube, Paulo Peixoto Prof. Muito bem. Dito isso, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos para a nossa primeira questão aqui dessa nossa quinta aula. Então, a questão que caiu no 27º exame tinha o seguinte enunciado. O município M resolve ele mesmo fiscalizar e cobrar imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR, dos imóveis rurais localizados em seu território. Acerca desse cenário, assinale a afirmativa correta. Vamos ver. Letra A. O ITR não pode ser fiscalizado e cobrado pelo município M, por se tratar de tributo de competência da União. B. O município M poderá optar, na forma da lei, por fiscalizar e cobrar diretamente o ITR. C. A fiscalização e a cobrança do ITR pelo município M autorizam-no a reter 50% do produto da arrecadação do imposto, como contraprestação pela fiscalização e cobrança no lugar da União. E D. A partir da opção por fiscalizar e cobrar ITR, o município M passa a ter competência para alterar as alíquotas do imposto, inclusive para a sua redução. Muito bem. Então, colocadas as alternativas, vamos entender um pouquinho sobre o ITR. O que é o ITR? O ITR, esse imposto sobre a propriedade territorial rural, certo? Ele é um imposto de competência da União. Então, com base no artigo 153, inciso 6º, é a União que tem competência para instituir o ITR. E ele vai ser instituído e pode, inclusive, ter alíquotas progressivas, certo? Que vão aumentando aí, com o objetivo de desestimular as propriedades improdutivas. Porque tem muita gente que tem terreno aí na área rural e está lá para especulação. Então, a própria União, como tem a competência para instituir esse tributo, pode colocar alíquotas progressivas nesse sentido, de desestimular propriedades improdutivas. Além disso, o ITR ele tem uma função fiscal, ou seja, é arrecadatória. A função dele é arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Tranquilo? Muito bem. Só que aí tem um detalhe, que é o diferencial para você resolver essa questão. Embora seja um tributo, um imposto de competência da União, certo? A Constituição permite que município fiscalize e arrecade, se ele quiser. Se o município quiser, ele pode fiscalizar e arrecadar. Vejam aqui que são funções mais administrativas, certo? A instituição, eventuais isenções, concessões de benefícios, quem tem que fazer isso? É a União, porque é dela a competência para a instituição, majoração do ITR. Agora, o município pode, por uma questão de facilidade, ele está mais perto, ele pode fiscalizar e arrecadar, certo? Receber os valores relativos ao ITR. Professor, e onde é que está previsto isso? Eu disse que é na Constituição, mas vamos lá. Mais especificamente, você vai encontrar isso lá no artigo. Eu falei que o ITR está no 153, inciso 6º. Então, é para esse lado que a gente vai. Então, você vai até o artigo 153, o parágrafo 4º dele fala sobre o ITR, e o inciso 3º diz, que o ITR, deixa eu ler aqui para vocês, o imposto previsto no inciso 6º do caput 3 será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Foi justamente o que eu te falei. O município pode fiscalizar e arrecadar, desde que ele não altere essas questões de conceder redução, de algum modo conceder alguma renúncia. Por quê? Porque ele não tem a competência tributária para isso. Ele está fazendo mais uma função administrativa. Tranquilo? Então é possível essa opção pelo município. Mas vamos lá. Com base nisso a gente já consegue responder? Vamos ver aqui. Letra A.
O ITR não pode ser fiscalizado e cobrado pelo município M por se tratar de tributo de competência da União. Embora seja de competência da União, pode, com base naquilo que a gente acabou de ler. Então, corta a letra A. Letra B. O município M poderá optar, na forma da lei, por fiscalizar e cobrar diretamente o ITR? Opa! Exatamente o que eu li aqui para vocês. Então, a letra B de bola é a letra correta. Está correta. Por desencargo, vamos ver as outras. A fiscalização e a cobrança do ITR pelo município M autorizam-no a reter 50% do produto de arrecadação do imposto como contraprestação pela fiscalização e cobrança no lugar da União. Aqui está falando de repartição, certo, de receitas tributárias. Será que desse valor que o município vai arrecadar, ele pode reter 50% e os outros 50% ele devolve para a União? Será que esse percentual está adequado? Vamos lá. Isso você vai encontrar no artigo 158. No artigo 158, inciso 2º, quando ele fala da repartição das receitas tributárias. 157 vai falar dos estados e 158 vai falar de municípios. Olha o que diz aqui o inciso 2º. Pertencem aos municípios 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, ITR, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º. Então, só para você entender. Uma parte do ITR fica no município e a outra para a União. Se for a União que vai instituir, fiscalizar e arrecadar, o município fica com 50% e os outros 50% fica para a União. Agora, se o município optou por fiscalizar e arrecadar, ele fica com a integralidade. 100% do valor do ITR fica para o município. É o que dispõe aqui o artigo 158, inciso 2º. Então, ele diz aqui, ó, fiscalização e a cobrança do ITR pelo município autorizam a reter 50% como contraprestação pela fiscalização e cobrança no lugar da União. Se ele fiscalizar e cobrar, ou seja, ele fez essa opção, então ele não vai reter 50%, ele retém 100%. Razão pela qual a letra C está errada. E letra D. A partir da opção por fiscalizar e cobrar o ITR, o município M passa a ter competência para alterar as alíquotas, inclusive para sua redução? Errado, a gente já viu que não. Ele não tem essa competência. A competência é da União. Então ficamos mesmo com a letra B de bola, a letra correta. Muito bem, uma questãozinha aí média, vai, nível médio. Vamos para a próxima aqui agora. Próxima questão caiu no 27º também. A União concedeu isenção de imposto sobre a renda aos portadores da doença beta. João e Maria são portadores da referida doença, sendo João servidor público do estado ABC e a Maria servidora pública do município XYZ. Então, ambos servidores, um estadual e outro municipal. Em razão de retenção indevida do tributo, João e Maria desejam propor ação de restituição de imposto sobre a renda retido na fonte. Com base nesse relato, assinale a afirmativa correta. Então, a União concedeu a isenção, certo, desse imposto sobre a renda aos portadores da doença. Os dois são portadores da doença, um é servidor estadual, o João, e a Maria, servidora pública do município. Só que aí houve retenção a maior, e eles querem a restituição desse valor, que foi retido a mais. E aí, com base nisso, vamos lá. Letra A. João e Maria devem ajuizar a ação em face da União, sendo a competência da Justiça Federal. Letra B. João deve ajuizar a ação em face do Estado ABC, enquanto Maria deve ajuizar a ação em face do município XYZ, sendo a competência da Justiça Estadual. C. João deve ajuizar a ação em face da União e do Estado, e a Maria em face da União e do município, sendo a competência da Justiça Federal. João e Maria devem ajuizar a ação em face do respectivo ente empregador, sendo a competência da Justiça Federal, tendo em vista o interesse da União. Olha só. E agora? Eu tenho certeza que a primeira coisa que você pensou, falou, bom, imposto sobre a renda é imposto de competência da União, então quem reteve, quem se favoreceu com isso foi a União,
e logo eu vou ajuizar. A mais adequada aqui seria a letra A, né? João e Maria devem ajuizar a ação em face da União, sendo a competência da Justiça Federal. Se você fez esse raciocínio, sinto em te dizer, mas ele está equivocado. É uma pegadinha essa questão. É uma questão, assim, bem capciosa, que te induz a eu. Você fala, bom, se é da competência da União, quem tem que restituir é a União, logo é a Justiça Federal e eu vou ajuizar a ação em face da União. Só que cuidado, porque aqui essa questão ela também envolve aquela repartição de receitas tributárias. Tem a ver com aquilo. Assim como a gente acabou de tratar ali no caso do ITR, que se o município optar ele fica com 100%, então aqui a gente tem que pensar, é o imposto sobre a renda retido na fonte. Quem retém na fonte? O servidor público do Estado é o próprio Estado que vai reter. E no caso da outra, que é a Maria, servidora pública do município, é o município que vai reter. Então você vai precisar ler aqui, a gente vai voltar lá para aquele artigo 157, que fala dessa repartição de receitas em relação aos estados e depois em relação aos municípios. Vejam só, aqui diz, ó, pertencem aos estados e ao DF. Inciso primeiro, o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Opa, quer dizer então que aqui o artigo 157 fala que é do Estado 100% daquilo que ele retiver em razão aí do imposto sobre a renda e proventos. Exatamente. O retido na fonte aqui, como é o Estado que reteve, a Constituição disse, é imposto da União? É. Só que, como o Estado fez a retenção, logo ele vai ficar com 100%. Opa, então quer dizer que quem tem que devolver, no caso do João, é o Estado. E no caso da Maria, a gente vai chegar aqui à conclusão que, ó, pertence aos municípios, inciso 1º, artigo 158, inciso 1º. O produto da arrecadação dos impostos da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Praticamente a mesma redação. Então, veja, tanto no caso do Estado quanto no caso do município, eles retiveram, então, eles vão ficar com 100% dessa receita tributária. Razão pela qual, se eles vão ficar, pensa comigo, eu vou ingressar ação contra o ente que ficou com esse valor, com essa receita. Então, aqui no caso, a alternativa correta é justamente a letra B. O João deve ajuizar em face do Estado ABC, enquanto Maria deve ajuizar em face do município XYZ, sendo a competência da Justiça Estadual. Sim, porque esses entes é que ficaram com 100% da receita. É uma questão interessante aí, né? Essa parte da repartição de competências é um tema aí que gera muita discussão, envolve muito guerra fiscal, então tem que ficar muito atento. E eu vou te dar mais uma dica. Anote aí a súmula 447. A súmula 447. Vamos aqui pegar a redação. A súmula 447 do STJ, a súmula 447 do STJ. Os estados e o DF são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Então, súmula 447 do STJ diz exatamente isso. Ele dá aqui, né, o indicativo. Fala que o estado e o DF são partes legítimas. E como aqui a situação é a mesma para os municípios, vale a mesma regra. Os municípios também serão partes legítimas em relação aos servidores, para recuperar esse valor que foi retido a mais. Tudo bem, pessoal? Então, letra B de bola é a letra correta. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, manda também no Instagram, no YouTube. A gente fica aqui à disposição de vocês. Um grande abraço e a gente se vê numa outra oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.